Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre a regra de 3 simples, vão aprender de forma bem fácil e bem objetiva e depois clica na playlist que tem no final dessa videoaula que vai ter tudo sobre regra de 3, proporcionalidade, certo? Mas vamos aqui sem enrolação, ó. Regra de 3 simples, o melhor jeito de aprender, pessoal, é aonde? É na prática, vamos lá? Vamos ler aqui essa questão e vamos tentar resolver, siga o passo a passo que você vai entender como é que faz, ó. Carla é costureira e para confeccionar 8 saias do mesmo tamanho, utiliza 16 metros de tecido. Se ela recebeu uma encomenda de 22 saias para uma loja, quantos metros de tecido ela precisa comprar? Então, o primeiro passo aqui, gente, para fazer uma regra de 3 simples, é a gente fazer uma tabelinha com as grandezas. Que são essas grandezas, professor? A gente está falando de quê? De quantidade de saias, ó. Eu vou botar um S de saias, ok? E a outra grandeza é metros de tecido, certo? Quantos metros de tecido eu tenho que comprar? Então, quantidade de saias e botar M de metros, certo? Metros de tecidos. E eu faço aqui, ó, uma tabelinha. Tranquilo? Ó, preste atenção no passo a passo. Primeiro passo, ver quais as grandezas. No caso aqui, ó, saias, quantidade de saias e quantidade de metros, certo? E agora, professor, vamos preencher essa tabelinha. Como assim? Vamos lá. Ó, para fazer 8 saias, eu preciso de 16 metros de tecido, né? Porque eu preciso do tecido, né, para fazer as saias. Ok. Então, vamos preencher, ó. 8 saias. Ó, por que eu botei 8 aqui? Essa é de saia, são 8 saias, ó. Então, eu boto 8 embaixo do S, porque essa é saias, e são 8 saias que eu preciso fazer, né? No caso, eu não, né? A costureira. Beleza. E para fazer essas 8 saias, a costureira precisa de quantos metros? 16 metros de tecido. Com 16 metros de tecido, ela faz 8 saias. 8 saias do mesmo tamanho, utiliza 16 metros de tecido. Então, por que eu botei o 16 aqui na tabela, professor? Porque é 16 metros de tecido e metros, ó, é esse carinha aqui, ó, essa grandeza M. Então, M é metros, por isso que eu botei 16 aqui, porque 16 é 16 metros, certo? 16 metros. Ok, professor, estou entendendo. Agora, ele faz o seguinte, se ela receber uma encomenda de 22 saias, opa, agora ela vai fazer 22 saias, certo? Quantos metros de tecido ela precisa? Ou seja, ela quer fazer 22 saias. Ok, professor, para fazer 8 saias, ela precisa de 16 metros. Ok, e para fazer 22 saias, ó, eu estou botando 22 aqui por quê? Porque 22 é saia, certo? Saia é aqui, ó. Essa é de saia. Então, por isso que fica aqui, ó, na tabela, certo? Embaixo de saia. Ok. Então, para fazer 22 saias, ela vai precisar de quantos metros de tecido? Não sei, professor. Então, se eu não sei, é uma coisa que eu não sei, eu chamo de X. Tá vendo? Então, 8 saias, eu preciso de 16 metros. Para fazer 22 saias, X metros. Eu não sei quantos metros eu vou precisar. É isso que eu vou encontrar. É essa a minha pergunta. Depois que a gente montou a tabela, o que é que a gente faz, professor? Agora a gente vai olhar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ok, professor, primeiro monta a tabela e depois vê se é diretamente ou inversamente proporcional. Isso aí, vamos lá. Gente, uma grandeza é diretamente proporcional quando eu preciso de fazer mais saias, eu vou precisar de mais tecidos. Ó, a quantidade de saias aumentou, certo, pessoal? Eram 8 saias e agora ela precisa fazer 22 saias. Então, ela precisa fazer mais saias, né? Era 8 e agora 22, certo? Ela está fazendo mais saias. Estou botando aqui, ó, mais saias. Ok. Era 8 e agora tem que fazer 22. Então, precisa fazer mais saias. Gente, para fazer mais saias, eu preciso de mais tecido? Sim, pessoal. Para fazer mais saias, eu preciso de mais tecidos. Então, essa grandeza aí é diretamente proporcional. Mais saias, eu preciso de mais tecido, né, pessoal? Para fazer mais saias, eu preciso de mais tecido. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Tranquilo? A próxima questão vai ser uma de inversamente proporcional. Então, é importante você perceber e ver a questão, a próxima questão, certo? Então, essas grandezas, saias, né, e metros de tecido, são diretamente, botar um D de diretamente proporcionais, certo? Gente, eu tenho uma videoaula onde eu falo só sobre o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Sugiro vocês assistirem lá, certo? Bom, professor, agora que eu percebi que é diretamente proporcional, como é que eu resolvo? Ó, eu faço esse cara vezes esse, ó, eu multiplico cruzado, tá vendo? É igual a esse vezes esse. Então, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Eu gosto de multiplicar primeiro esse carinha que tem a letra, certo? Ó, 8 vezes x, 8
x, certo? Igual a 22 vezes 16, 352. Passa esse 8 para o outro lado dividindo, ó. Então, x é igual a 352 dividido por 8. 352 dividido por 8 dá igual a 44. Então, x não era a quantidade de metros? Então, 44 metros, certo? De tecido eu vou precisar para fazer 22 saias. Assista a próxima questão agora. Vamos lá, não saia do vídeo. O que é que diz essa segunda questão, ó? Para encher um tanque de água, 5 torneiras levam 9 horas. Então, para encher um tanque de água, 5 torneiras levam 9 horas para encher. Ok. Se a vazão das torneiras é sempre a mesma, quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fossem apenas 3 torneiras? Então, o primeiro passo aqui é fazer a tabelinha e perceber quais são as grandezas aqui, certo, pessoal? É a quantidade de torneiras, ó, 5 torneiras, 9 horas. Então, as grandezas aqui, ó, torneira e hora. Vou fazer aqui uma tabelinha, ó. Primeiro passo, fazer a tabelinha, né? Fiz na anterior também, não foi, pessoal? Torneiras e horas. Ó, 5 torneiras, ó, 5 torneiras ligadas, certo? Enche esse tanque em 9 horas. Então, vamos preencher a tabela, ó. 5 torneiras, porque o 5 está aqui, professor, T de torneira. Então, 5 embaixo. 5 torneiras ligadas, né? Enchendo um tanque, né, de água. Demora 9 horas. Então, 9 horas. H de hora, 9 horas. Então, 5 torneiras demora 9 horas para encher um tanque. Então, 5 torneiras, 9 horas. Ok, professor. Aí ele pergunta, se fosse apenas 3 torneiras, né? Quanto tempo ia demorar, né? Ok. E aí, como é que eu vou saber isso? É só botar aqui, ó. Vamos preencher a tabela. Agora é 3 torneiras. 3 torneiras. Para encher o mesmo tanque, levaria quanto tempo? Não sei. X. Ó, 5 torneiras, ó. 5 embaixo de T, porque T é torneira, leva 9 horas. Então, 9 embaixo de H. E 3 torneiras, professor? Ó, 3 embaixo de T, porque 3 é torneiras. T de torneiras, 3 torneiras, leva quanto tempo? Tempo em horas, certo? Então, por isso que o X está aqui. Então, 5 torneiras, leva 9 horas. 3 torneiras, leva quantas horas? X. Ok, professor, já fiz esse passo. O próximo passo é ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Gente, essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê, professor? Vamos pensar aqui, ó. O que é que aconteceu aqui com as torneiras? Você concorda que agora tem menos torneiras? Ó, menos torneiras para encher o tanque, certo? Menos torneiras, por isso que eu estou botando a setinha para baixo. Era 5, agora é 3. Agora, vamos pensar. Se eu tenho menos torneiras, vai demorar muito mais tempo, né, pessoal? Se eu tenho menos torneiras para encher o tanque, vai demorar mais para eu conseguir encher esse tanque. Então, quanto menos torneiras eu tenho, mais tempo eu vou precisar, certo? Então, ó, menos torneiras, mais tempo, ó, inverso, certo? À medida que eu diminuo a quantidade de torneiras, aumenta o tempo para poder encher o tanque. Você concorda com isso? Eu estou com menos torneiras lá enchendo o tanque. Então vai demorar muito mais, né? Vai demorar muito mais. Vai caindo menos água e vai demorar muito mais tempo aqui no relógio, não é isso, pessoal? Então essas grandezas são inversamente proporcionais. A primeira questão foi diretamente, né? Essa aqui, ó, o I de inversamente proporcional. Eu tenho uma aula só explicando o que é diretamente e inversamente, certo, pessoal? Já sugeri aí e vou botar no final da aula também. Tem na playlist do final da aula, certo? Essa aulinha aí sobre diretamente e inversamente proporcional. Professor, e como é que eu faço essa conta? A diretamente eu faço a multiplicação assim cruzada, né? É, exatamente. A diretamente eu faço esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E inversamente proporcional eu faço assim, ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse, certo? Eu gosto de multiplicar primeiro quem tem x. Como assim? Ó, 3 vezes x, 3x. Viu que eu não multipliquei cruzado, né? Eu só multiplico cruzado as grandezas diretamente proporcionais, né? Então, ó, 3 vezes x, 3x, igual a 5 vezes 9, que é 45. Então, passa esse 3 dividindo, ó, x é igual a 45 dividido por 3. X é igual a 45 dividido por 3 é quanto, pessoal? 15. Então, 15 horas, né? Porque a grandeza que a gente tá achando é horas. Eita, ficou feio, mas tá valendo. Ficou meio rasurado. 15 horas. Então, com 3 torneiras, vai demorar 15 horas para encher esse tanque, certo? Se gostou aí, curte, compartilha, comenta e manda aí no grupo do WhatsApp
da sua sala. Até uma próxima.